Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Projeto Constância. E o objetivo do Projeto Constância é que você se torne uma pessoa mais constante ao longo dessas que serão perto de 40 lives todos os dias, de segunda a sábado. Domingo a gente descansa e de segunda a sábado a gente pega todo dia uma chave para você ser mais constante. Que bom ver que a galera tá entrando em peso. Gente, hoje eu tô numa vibe mais calma. Hoje eu não vou ser tão bravo, não vou gritar tanto aqui na frente de vocês. Eu, na verdade, nunca grito, tá? Pra ser sincero. Mas hoje eu vou ser mais tranquilo. E eu justamente vou falar sobre desânimo. Então o assunto de hoje vai ser desânimo. Na verdade, eu quero explicar pra vocês uma chave pra você, quando acordar desanimado, se reanimar, se revitalizar. Então, na live de ontem, a gente aprendeu um princípio muito importante. A live de ontem, gente, foi uma das melhores lives até hoje do Projeto Constância, porque a gente falou sobre o mecanismo da depressão e como a depressão é uma doença diferente de todas as outras. E se você não viu ainda, não assistiu a live de ontem, você pode ouvir a live no Spotify. Ela já está online no Spotify, é só você procurar Eureka no Spotify e você vai encontrar a live que fala sobre por que a maioria de nós enfrenta a depressão de uma forma errada, sem entender de fato o que é a depressão e como a depressão é diferente de todas as outras doenças, beleza? E um dos aspectos da depressão, um dos principais aspectos da depressão é o desânimo. Hoje eu quero falar para você sobre desânimo e o que você pode fazer quando estiver desanimado. E eu não vou enrolar muito, certo? Eu vou simplesmente explicar para vocês o que se faz quando eu estou desanimado. Só que para você entender essa técnica que se usa quando você está desanimado, você vai ter que entender uma coisa que vem antes da técnica, que é você precisa entender por que a gente fica desanimado e o que é o desânimo do ponto de vista comportamental, do ponto de vista psicológico, certo? E a gente vai ver que o ânimo e o desânimo são dois opostos e também são dois estados psicológicos opostos que surgem quando a gente vê que as coisas estão dando certo ou quando a gente vê que as coisas não estão dando certo, tá? O que é o desânimo? Do ponto de vista comportamental, o desânimo é um conjunto de sensações físicas e pensamentos que aparecem quando você sente que o seu esforço não é recompensado. Ou melhor, que quando você sente que o seu esforço não será recompensado. Então, se eu pudesse resumir o desânimo em uma frase, qual frase eu usaria? A frase não vale a pena. Quando você está desanimado, essa é a frase que resume o seu contato com a realidade. Não vale a pena. Ou aqui no sul a gente fala muita mão. Isso é muita mão, né? Isso é muito trabalho. Dá muito trabalho isso. Quando você está desanimado, tudo parece que exige muito esforço. O que isso significa? Significa que você faz, de alguma forma dentro do seu cérebro, um cálculo. E esse é o cálculo de quanto esforço eu preciso para cumprir uma certa tarefa e qual é o nível de recompensa daquela tarefa. Certo? Então, se nesse cálculo parece que o esforço para cumprir essa tarefa é alto e a recompensa é baixa, você não vai sentir ânimo na direção daquela tarefa, você vai se sentir desanimado. Agora, o ânimo, muitas vezes ele aparece na situação oposta. Imagina que eu digo para você, para a Isa tá aqui me assistindo, a Cibele também, eu digo: Cibele, Isa, a uma quadra da sua casa, eu tenho aqui as coordenadas de um tesouro que está enterrado. E dentro desse tesouro tem 100 quilos de ouro. Tá? Que 100 quilos de ouro, sei lá quanto que vale, né? Não faço nem ideia de quanto que vale, mas certamente vale aí milhões de reais. E eu falo pra Isa e pra Cibele assim: olha, vocês vão ter que pegar uma pá e vão ter que ir até lá, tá chovendo, mas esse tesouro está lá com certeza. Qual que você acha que seria a motivação da Cibele e da Isa para irem desencavar esse tesouro? Seria uma motivação enorme. Elas sairiam imediatamente de casa e iriam lá desenterrar o tesouro. Eu imagino, certo?
Porque, bom, aquilo é valioso para elas. 100 quilos de ouro, inclusive no Natal, quando a gente está querendo comprar presente para as pessoas, está querendo mudar de vida, não seria ruim ficar milionário, né? Então você vai lá, correria para desenterrar o tal do tesouro. Por quê? Porque você sente que existe um nível de esforço que pode até ser alto, mas existe um nível de recompensa que está acima do que cabe na tela, que é muito alta a recompensa. Então eu poderia dizer para a Isa, né, ou para a Cibele, olha, meninas, o tesouro ele tá em Curitiba, digamos que elas são do Amazonas. Cara, elas dariam um jeito de pegar uma passagem, comprar um negócio, ir pro Amazonas, ir para Curitiba, entendeu? Elas iam dar um jeito. Por quê? Porque o nível da recompensa é muito alto. Beleza? Então a gente pode manipular a motivação de alguém para fazer alguma coisa, manipulando o nível da recompensa, correto? Agora, qual que é o problema? Quando você está desanimado, meu amigo, não é todo dia que você tem um tesouro que você tem que desencavar. Não é todo dia que você tem uma coisa super motivadora. Às vezes, tudo que você tem são as suas tarefas mais banais, certo? Tudo que você tem são as suas tarefas mais banais. Como é que você vai ter motivação para essas coisas? Bom, eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã eu acordei e eu não estava muito animado, tá? Eu acordei ali 6 e pouca, levantei, tomei café, conversei com a minha noiva um pouco, conversei com a minha sogra aqui, conversei com o pessoal, tomei café da manhã. Agora comecei a trabalhar e eu comecei a trabalhar assim, ó, devagar e sem vontade de fazer nada. Eu olhava para as minhas tarefas e eu pensava assim, cara, isso é muito trabalhoso, que preguiça de fazer, que desânimo. Mas óbvio, né? Eu olhei ali para aquelas tarefas e pensei, tá, vamos lá, eu tenho que fazer alguma coisa, certo? Mas era difícil, eu estava muito desanimado. O que aconteceu? 1 hora depois que eu falei que eu estava muito desanimado, 1 hora e 15 minutos depois, eu estava muito animado. E eu estava a fim de fazer todas as minhas tarefas. Então, às 9 e pouca, 9 horas ali, 8h50, quando eu comecei a trabalhar, eu estava desanimado. 10 horas eu estava muito animado. Por quê? Porque eu usei essa estratégia que eu quero dizer para vocês. Eu simplesmente olhei a minha lista de tarefas, eu peguei a tarefa mais simples de todas e eu fui e eu comecei pela tarefa mais simples de todas. Quando eu terminei a tarefa mais simples, que hoje era mandar um certo vídeo para um paciente meu que queria estudar um certo assunto, mandei aquele vídeo. Eu tive uma sensação boa de que eu tinha completado alguma coisa. Aí eu fui para a segunda tarefa menor. E a segunda tarefa menor eu acho que era passar um arquivo para alguém. Eu fui lá, peguei o arquivo, passei para a pessoa e cortei mais uma tarefa da minha lista. E depois que eu cortei a minha segunda tarefa, eu já senti que eu estava numa sequência de vitórias. Pô, finalizei essa tarefa, finalizei a segunda. Antes eu tinha arrumado o quarto aqui. Depois eu fui para a terceira tarefa pequena, que tinha a ver com conversar com a Mari, que é uma das nossas trainees aqui da minha equipe de conteúdo, e alinhar com ela uma estratégia com relação à aula que a gente vai fazer no dia 20 de dezembro. Era uma estratégia relacionada a colocar uns vídeos no meio de outros vídeos, enfim. E era uma coisa simples, mandei um áudio para ela, em 2, 3 minutos eu resolvi a tarefa. E eu estava ainda mais animado. O que aconteceu? O que aconteceu é que toda vez que eu me coloco diante das minhas tarefas e eu resolvo as menores tarefas primeiro, as tarefas mais simples, e na sequência elas vão formando uma cadeia de pequenas vitórias, o seu ânimo vai aumentando. Por quê? Porque uma das coisas que faz a gente estar disposto a se esforçar é o quê? É a gente perceber que a recompensa existe. Só que qual que é um dos jeitos de você ficar com vontade de ter aquela recompensa? É você ter um gostinho daquela recompensa. Então, quando eu fui lá e resolvi a tarefa mais banal de todas, eu tive um gostinho da recompensa. Qual recompensa? É R$1 milhão? Não é, infelizmente. A recompensa é sentir que eu estou produzindo, sentir que eu estou sendo útil. E eu tive um gostinho daquela experiência quando eu resolvi aquela primeira microtarefa, e na sequência isso me deu vontade, me deu uma coisa de quero mais, eu quero mais desse gostinho de ser produtivo. Eu fui para minha segunda tarefa. Essa segunda tarefa também não exigia tanto de mim, mas eu fui lá e fiz.
etc, etc. Eu vou seguindo e quanto mais eu tenho esse gostinho de dever cumprido, de missão cumprida, mais eu quero resolver a próxima missão e a próxima missão e a próxima missão. Então, qual que é a chave que eu quero trazer para vocês hoje? A chave é: eu posso me animar criando uma sequência de pequenas vitórias. Eu posso me animar cumprindo uma sequência de pequenas vitórias. Então, todo mundo deveria ter como meta na sua vida que nos 30 primeiros minutos assim que você acorda, ou na primeira hora que você acorda, que você tivesse uma sequência de pequenas vitórias. E quando eu falo pequenas, podem ser bem pequenas mesmo, pequenas para a sua realidade, para a sua circunstância. Talvez para você seja uma sequência do tipo: acordei, escovei os dentes, fiz café, arrumei a minha cama e eu fiz uma leitura por 5 minutos. Caramba, eu tive uma sequência de pequenas vitórias. Beleza, isso já faz com que você esteja muito mais animado do que se você tivesse simplesmente acordado, pegado o celular e ficado rolando o Instagram de baixo para cima, de baixo para cima. O que eu preciso dizer para vocês, gente? Resolver o desânimo não é difícil. Quando o desânimo não tem um fundo biológico de você dormir muito mal, de você estar com anemia, com deficiência de vitamina B12, com deficiência de vitamina D, quando a gente está falando de um desânimo comum do dia a dia, a solução é muito simples. Se ponha numa sequência de micro vitórias, uma sequência de pequenas vitórias. Todos os dias, o seu dia precisa começar com uma sequência de pequenas vitórias. O Joel J, que é um campeão olímpico de natação, ele é expert em disciplina e performance, eu recomendo que vocês sigam ele aqui no Instagram, é ótimo. Ele fala sobre acordar sem a função soneca, e isso representa 1-0 para mim. Depois eu levanto e escovo os dentes, 2-0 para mim. Eu boto a roupa para fazer exercício, 3-0 para mim. Eu saio para correr, 4-0 para mim. Eu volto da corrida e faço um tempo legal na corrida, 5-0 para mim. Claro que essa é a rotina dele, né? O cara acorda às 5 da manhã e tudo. Mas essa ideia de 1-0 para mim, 2-0 para mim, 3-0 para mim, 5-0, 10-0 para mim, é exatamente isso que você precisa para que você comece o seu dia mais animado ou animada. Tá entendendo? O que você precisa? Você já viu um jogo de futebol, um jogo de vôlei, em que parece que quanto mais pontos os jogadores fazem, mais agressivos e mais vencedores eles se tornam? Então, o jogo tá tenso, tá 0-0, o cara vai lá e faz um gol, o cara vai lá e faz o segundo gol, e depois do segundo gol parece que abriu a porteira, né? Parece que o outro time se desestabilizou, tá muito fácil de chegar na área, tá finalizando um monte de bola, o goleiro tá confuso, 3-0, 4-0, 5-0, 7-1, né? No caso do Brasil, né? Naquela fatídica Copa. Você precisa criar uma espécie de bola de neve de vitórias na sua vida. Todo dia de manhã, uma bola de neve de pequenas vitórias. Agora para um pouquinho e pensa como seria isso na sua realidade hoje. Como que seria isso na sua realidade hoje? Quais que são as pequenas vitórias que você poderia colocar já no início da sua rotina? Hein? Coisa simples, não precisa ser algo horrível, difícil de fazer. Pensa aí, eu vou preparar o café para minha família. Então eu não vou esperar que minha mãe prepare o café ou que a minha irmã prepare. Eu vou ir lá e vou preparar. Ou eu vou acordar, eu vou arrumar o meu quarto e vou escrever quais são as minhas 5 principais tarefas de hoje. Beleza? É isso. Você vai na sequência de vitórias. E o que é importante? O que é importante não é tanto que isso vai te deixar com uma sensação positiva. Não é sobre a sensação, como tem gente comentando aqui, né? Pô, mas é a sensação de vitória. Não é sobre a sensação, é sobre um efeito que sempre acontece. Sempre acontece. Independente de você estar sentindo ou não, o seu corpo se anima com sequências de pequenas vitórias. Uma bola de neve de pequenas vitórias. E aí tem gente que comentou aqui, pô, mas e quando os outros não reconhecem as minhas pequenas vitórias? Cara, por que os outros têm que reconhecer suas pequenas vitórias?
Eu não entendo essa lógica, assim. Eu até entendo que você tem uma mágoa, uma ferida com as pessoas, que talvez tenham te magoado e você sente que a pessoa cometeu alguma injustiça com você e tal. Beleza. Mas o que isso tem a ver com a sua rotina? E melhor, no fim do dia não é você que vai deitar com todas essas mágoas, que vai deitar com todos esses arrependimentos e essas culpas e esses ressentimentos no seu coração. Em vez de você deitar com essas coisas de noite, por que você não deita mais leve? Por que você não perdoa essas pessoas logo? Esquece dessas pessoas, deseja tudo de bom para elas, não guarda rancor dessas pessoas, deixa que elas sejam felizes e foca no seu negócio aí, na sua sequência de vitórias, certo? Desculpa ser tão sincero assim, mas as pessoas não te devem reconhecimento. As pessoas não te devem palmas, as pessoas não te devem elogios. E as pessoas não te devem nem o perdão delas. Pensa assim, pensa que eu pisei na bola com você. Pisei na bola com a Cibele, pisei na bola com a Sandra, com a Simone, que estão assistindo aqui, comentando. Pisei na bola. E eu falo assim, Sandra, me desculpe, me perdoa. Agora, a Sandra tem a obrigação de me perdoar? Ela tem a obrigação de me perdoar? Não. Ninguém pode obrigar uma pessoa a perdoar a outra. Você concorda? Você não é obrigado a perdoar ninguém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as vezes que alguém te perdoou por alguma coisa, esse perdão não foi um perdão merecido, mas foi um perdão que veio da bondade e da generosidade da outra pessoa. Correto? Então ninguém te deve o perdão. A pessoa é obrigada a te tratar bem, te tratar com educação? Não é obrigada. Então, a educação com que as pessoas te tratam é uma bondade, é uma generosidade das pessoas. Certo? Então, beleza. Eu não vou ficar esperando o perdão das pessoas, esperando a bondade das pessoas, esperando que elas me façam elogios e batam palma pra mim, tanto faz. Porque quando isso aparece, é bom, é legal, é show. Mas eu não posso esperar isso das pessoas. Eu não posso. Porque o perdão vem da bondade da pessoa. A gentileza vem da bondade dela e eu não posso exigir a bondade dos outros porque eu não mereço a bondade dos outros. Certo? Especialmente quando eu já pisei na bola tantas vezes com eles e eles me perdoaram tantas vezes. Então é o seguinte, você olha para como é a sua manhã, as suas primeiras atividades, a sua sequência de vitórias. E é isso que você vai começar a praticar a partir de amanhã. A sequência de vitórias. Sequência, uma bola de neve de pequenas vitórias assim que você acorda. Beleza? Agora, você tá finalizando essa live e eu quero te dizer, assim que eu fechar a live, faz esse exercício por você mesmo, tá? Pega um papel, uma caneta ou anota no seu celular, escreve em algum lugar que seja visível para você. Minha sequência de pequenas vitórias matinal. Minha sequência matinal de pequenas vitórias. Você vai lá e escreve 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Não faz uma sequência muito longa, senão você vai se sabotar. Faz uma sequência de 3 vitórias. Eu vou dar uma sugestão. Arrumar a sua cama, preparar o seu café e fazer uma lista das suas 5 tarefas mais importantes do dia. Por exemplo, deu pra entender? Faz alguma coisa parecida para sua vida e você vai experimentar amanhã. E sempre que você estiver desanimado, não esquece. Você pode se animar. A chave de hoje é, eu posso me animar criando uma sequência de pequenas vitórias. Eu vou disponibilizar essa live lá no Spotify e vocês continuam acompanhando a gravação e ao vivo aqui conosco. Muito obrigado para quem estava ao vivo. A Thalita, a Sandra, a Cibele, a Mônica, a Ana, a Tati, a Fernanda, a Juliana, a Carla, todo mundo que está assistindo por aí. 12h50 sempre a gente se encontra aqui. Tchau, tchau!